A minha carreira começou em São Joaquim da Barra. Eu comecei no serviço de alto-falante local. Eu fui a uma quermesse e lá estava um locutor chamado Lafayette Leandro, que virou-se para mim e disse: "Você não quer ler um texto para mim?" Ué, eu leio. E ali estavam as pessoas que no futuro iriam instalar a Rádio São Joaquim, Abrão Mauad e Ari Campos, que era um dos grandes locutores da época, que atuava na Rádio América em São Paulo. E eu lá fui para ler. Você quer saber o primeiro erro que eu cometi na minha vida de locutor? Eu lia um texto do creme dental Gessi, que dizia: "A espuma gostosa do creme dental", e eu li: "A escuma gostosa do creme dental", e todo mundo se virou e olhou para mim, como se, para me gozar. Então, ali começou a minha carreira. Eu fui para o serviço de alto-falantes. 2 anos depois fui para a Rádio São Joaquim, chamado, que fui pelo então gerente daquela emissora. Ali comecei a minha vida de radialista. A minha família eu formei toda ela baseada no rádio. Tem muita gente que pergunta se rádio dá para viver. Eu posso dizer, tudo depende da própria pessoa. Então, ali eu fiquei até 1963. Em 63, Alfredo Tristão Sampaio assumia a direção da Rádio Hertz de Franca. Esteve em São Joaquim, sabia que eu narrava futebol, e ele me chamou para fazer um teste na Rádio Hertz. E eu saí de São Joaquim, vim a Franca fazer o teste. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu entrei na rádio, o diretor artístico fora um locutor que estivera em São Joaquim, e eu havia ajudado ele a resolver um problema sério lá em São Joaquim da Barra. Ele falou: "Teste? Vai fazer o jornal junto com o Frank Luiz, que estava fazendo o jornal." Meu teste foi direto para o microfone da Rádio Hertz. Transmiti a primeira partida de futebol, contratado que fora para ser locutor esportivo, e recebi uma nota 3, porque foi péssimo realmente, mas eu nunca havia irradiado uma partida profissional. E, por coincidência, na semana seguinte havia um jogo de basquetebol entre Franca e a representação, se não me falha a memória, do Palmeiras ou Sírio, uma coisa assim. E nessa equipe tinha Emil Rached, de 1,32 m. Quem era meu repórter volante? Renildo Valim, irmão do Renato Valim, já falecido e de saudosa memória, porque era uma pessoa excepcional. Então o que aconteceu? Renildo Valim estava com o BTP. BTP da rádio era um aparelho que estava começando a aparecer. Ele tinha mais ou menos uns 50 centímetros de altura, uns 15 de largura e 15 de fundura. Tinha uma pilha pesada e você trabalhava com 2 alças. E ele tinha o microfone na sua frente. Então você tinha que, para entrevistar, você virava para o interlocutor e depois virava para você. Era um peso danado. Renildo Valim resolve entrevistar Emil Rached. Renildo Valim tinha 1,50 m, se muito. E o Renildo levantou o aparelho para entrevistar. E o Emil pegou, pôs a mão na cintura e agachou. No que ele agachou, o estádio inteiro fez vá, como se tivesse todo mundo querendo observar o Renildo naquela cena, que eu não me esqueço jamais. Entusiasmado que estava, eu comecei então a transmitir uma partida de basquete da seguinte maneira, gritando: "Sexta!" Em todas as sextas era um grito, como se fora o grito de gol. Foi em setembro de 1963 que houve uma modificação nas transmissões de uma partida de basquete, porque os locutores narravam da seguinte maneira: bola com fulano, com ciclano, arremessou, é de Chuá. O grego então inventou o grito da cesta. Terminado o jogo, eu recebi nota 10 e ganhei também um jantar comemorativo, como a minha confirmação como locutor esportivo da Rádio Hertz. Assim foi. Depois trabalhei na Rádio Hertz 9 anos, fui fundar, juntamente com Agostinho Galgani Silva, proprietário da Rádio Imperador. Ele perguntou por quem queria vender, eu sabia quem vendia uma rádio, ele comprou a rádio, nós fomos montando a Imperador. Eu trabalhei durante 12 anos na Rádio Imperador. Fiz o Bom Dia Cidade, que era líder de audiência naqueles tempos. Durante 12 anos eu mantive o Bom Dia Cidade em primeiro lugar. A média de carta por dia era 60, 70, 80, 120, e aos sábados 300, 320 cartas. Tudo isso no Bom Dia Cidade. Isso, para que vocês notem, sem dar prêmios.
Nunca dei prêmios para ninguém para que escrevesse para a rádio. Telefonema uma média de empregos por dia, 12, 13, tinha dia 20, 30 empregos. Eu fazia o serviço de utilidade pública. E assim nasceu o Bom Dia Cidade, que também, num momento de inspiração, eu perguntei para a dona de casa, com o aumento do pãozinho, era de 30 centavos, passou para 50 centavos. E eu comecei a falar mal dos padeiros de Franca. Aí eu virei e disse, mas nós temos que ensinar a pessoa a fazer pão. Vamos fazer pão em casa? Vamos. E eu sei fazer pão, ensinei. Eu tenho em casa hoje umas 300 a 400 receitas culinárias, práticas, simples. A pessoa telefonava, quero fazer um bolo, quer que você dá a receita. Como? Tem 12 de ovo. Não, não vai, não serve. Tem que ser receita simples. E a mais famosa foi o bacalhau, que uma senhora vegetariana criou, que tem cheiro de bacalhau, gosto de bacalhau, jeito de bacalhau, e não vai bacalhau. Um dia eu dou essa receita para quem quiser.